Para analisar essas eleições, está aqui no estúdio o cientista político Geraldo Tadeu, do Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro. Boa tarde, professor. Boa tarde. Professor, eu queria primeiro falar desse mapa político, como fica essa configuração com o PSDB com esse crescimento enorme e o PT com essa queda também muito grande, brusca. Eu diria que nós vimos uma manutenção, o PMDB segue sendo o partido com o maior número de prefeituras. Tivemos uma ascensão nítida, que foi o PSDB, né, que passou a ter um número significativo de prefeituras, 738, se não me engano, e uma derrocada muito clara, que foi a derrocada do PT, que passou do patamar de 600 e poucas prefeituras para algo em torno de 250. Então, esses três movimentos ficam muito claros como resultado geral das eleições municipais no Brasil. Pois é, esse resultado geral e esse movimento vai influenciar na eleição de 2018. Como é que já está essa configuração para 2018? Naturalmente os partidos mais fortes acabam saindo na frente, digamos, para 2018. O PMDB é sempre um protagonista nesse processo, não porque tenha candidato necessariamente. O PMDB hoje não tem um nome nacional. O último candidato a presidente do PMDB foi Orestes Quercia em 94. Então, de lá para cá, o PMDB optou por um outro tipo de estratégia, de ser um partido de apoio ao governo. Certamente o PSDB, que tem pelo menos 3 candidatos fortes à presidência da República, o José Serra, o Aécio e o Alckmin, saem na frente. O problema do PSDB é justamente que ele, embora seja um partido grande, ele tem 3 lideranças destacadas que vão disputar entre si essa indicação. Essa pode ser, digamos, a fraqueza. E essa liderança, desculpa cortar, mas essa liderança, esse caso específico do PSDB, mostra também um fortalecimento de algumas lideranças, como o Geraldo Alckmin, e o enfraquecimento do Aécio Neves em Minas Gerais. Essas eleições municipais mostraram isso também. Sem dúvida. O PSDB venceu em 169 prefeituras dentro de São Paulo, prefeituras importantes. A prefeitura da capital foi uma aposta pessoal do governador Geraldo Alckmin, né? Ele inclusive teve que afastar o Matarazzo para poder colocar o seu candidato, e ele bancou essa candidatura e venceu. Então, e tem, por outro lado, o candidato Ciro Gomes também. Não podemos deixar de falar que o PDT elegeu 3 capitais do Nordeste, numa das quais Fortaleza, né, São Luís e Natal, o que pode fornecer uma base também para a candidatura de Ciro Gomes em 2018. Eu não podia deixar de falar aqui da eleição do Rio de Janeiro, foi uma eleição super disputada, e o candidato Marcelo Crivella teve uma crescente participação da bancada evangélica na sua campanha. Isso também vai ficar claro para as eleições presidenciais, esse fortalecimento da bancada evangélica e esse discurso, essa política misturada com a religião? A bancada evangélica no Congresso já é uma das maiores bancadas, né? Segundo o site Congresso em Foco, que faz esse tipo de mapeamento, é a segunda maior bancada do Congresso Nacional, a bancada evangélica, né? A bancada religiosa em geral, né? Tem católicos e evangélicos também. Eu acho que eles constituem, sim, um grupo de pressão muito forte, eles são muito organizados, né? Eles têm um eleitorado muito fiel, né? E isso vai crescentemente ser um fator na política brasileira, né? Não sei se a gente já está em condições hoje de chegar a uma candidato a presidente da República Evangélica, ou melhor dizendo, um presidente da República Evangélica. Nós já tivemos, o pastor Everaldo Dias foi candidato evangélico, foi candidato a presidente da República, mas não um candidato viável nesse momento. Eu acho que, no caso do Marcelo Crivella, ele está agora começando, já se fala do nome dele para a presidência da República, que é um exagero. Hoje o teto dele é a prefeitura, o desafio dele é assumir a prefeitura. Agora, professor, também não podemos deixar de falar sobre o número de abstenções brancos e nulos, que chegou a mais de 30%, quase 1/3 do eleitorado. E em algumas capitais, como o Rio de Janeiro, ultrapassou, em primeiro lugar, o número de abstenções brancos e nulos. E isso também é muito significativo nesse momento político. Sem dúvida. No eleitorado do Rio de Janeiro, de quase 4.900.000, nós temos 2 milhões de votos, não votos, abstenções somadas a brancos e nulos, o que significa que o prefeito eleito, legitimamente eleito, teve 35% do total de votos. Ele teve o voto de 1/3 do eleitorado, ou seja, isso vai impor a ele um trabalho de ganhar essa legitimidade. Eu acho que isso é um sinal de fadiga do nosso sistema político. De alguma maneira, fica muito claro que esse sistema não está atendendo às necessidades da população, dos diferentes pontos de vista. As taxas de abstenção têm crescido ao longo do tempo e as taxas de votos brancos e nulos também. Então, isso é um indicativo de que esse sistema precisa se reformar. Muito obrigada, professor Geraldo Tadeu. Eu que agradeço o convite.